Evangelho segundo São João, capítulo 10. Evangelho segundo São João, capítulo 10. Estaremos lendo os versos 1 até 18. Evangelho segundo São João, capítulo 10, versos 1 a 18. Nesses dias nós estamos acompanhando os estudos da escola dominical. Não é uma nova lição, é diferente, mas na mesma linha, no mesmo sentido, reforçando o mesmo tema. Evangelho segundo São João, capítulo 10, versos 1 até 18. João é o quarto evangelho. Quem achar Mateus, é Mateus, Marcos, Lucas, João. Tiago passou muito, hein? Pode voltar. Você está onde aí? Evangelho segundo São João. João, pronto, João. Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois de João vem Atos. Quem estiver em Atos volta um pouco. Depois de Atos vem Romanos, depois de Romanos, Coríntios. Se você estiver por lá, volta que você vai achar. João capítulo 10, versos 1 a 18. A palavra de Deus nos fala assim: em verdade vos digo, palavra de Jesus, né? O que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, afirmou-lhes de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém. Deus querido, tua palavra foi lida aos nossos ouvidos nesse instante e nos soa tão clara, tão límpida como no dia em que saiu dos lábios de Jesus. E a nossa súplica é que o Senhor ilumine as nossas mentes com o teu Espírito Santo, para que possamos compreender a tua palavra, compreender a tua vontade, realizar aquilo que o teu coração deseja que realizemos. Queremos ser filhos melhores. Para isso, ó Deus, te suplicamos, fala conosco ainda esta noite, ainda mais uma vez, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém?
Jesus está aqui se colocando como o bom pastor, pelo menos ele cita isso 2 ou 3 vezes ao longo do texto. Precisamos compreender o que é um pastor. Nós não temos muita tradição no pastorado de ovelhas mesmo, né? Ovelhas animais aqui no Brasil. Então nós perdemos um pouco essa noção. Pastor é uma palavra que se deriva da mesma raiz de pasto. O pasto é aquilo que as ovelhas comem. O pastor, portanto, é aquele que leva as ovelhas para o pasto. Pastor é uma palavra transliterada. Pegou-se lá a palavra na língua original, substituiu-se as letras pelas letras em português e a pronúncia ficou igual, pastor. Se fôssemos traduzir para o português, seria guia. Então o pastor é aquele que guia, mas guia para onde? Ele guia para os melhores pastos. Ele guia para que as ovelhas estejam comendo do melhor. E aí nós começamos a imaginar, para que haja um bom pasto, um pasto verdinho e tal, ele tem que ser bem irrigado. Então, para que haja um bom pasto, é necessário que haja ali próximo uma boa água. Quando o pastor leva o rebanho para um bom pasto, ele naturalmente leva também para uma boa água. Se ele não sabe onde tem um bom pasto, se ele não é capaz de guiar as suas ovelhas para um bom pasto, elas não apenas não vão comer direito, elas também não vão conseguir beber, porque onde não tem um bom pasto, não tem uma boa água. Então, ao imaginarmos isso, um pastor é um guia, é aquele que leva na direção de um bom pasto, para que as ovelhas possam comer e possam beber de maneira saudável. Ao ver esse texto e me colocar diante de Jesus, eu quero meditar com os irmãos numa tradução ainda melhor do nosso texto, ainda mais atualizada, ainda mais profunda no sentido do texto hebraico. E o nosso tema então será: Jesus é o meu pastor perfeito. Vamos falar? Jesus é o meu pastor perfeito. Amém. Esse texto começa com Jesus contando uma parábola. É o que o próprio texto nos explica. Jesus vai contar uma parábola e ele conta a parábola do pastor, que tem lá as suas ovelhas em algum lugar, e ele vai buscar para dar de comer e de beber às suas ovelhas. Então nós vamos acompanhar o texto passo a passo, vamos fazer uma exposição do que o texto bíblico está nos dizendo, na ordem em que Jesus vai colocando a sua missão e como ele se introduz na sociedade. Então mantenha os seus textos abertos, vamos no passo a passo. Ele fala: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Por que Jesus está dizendo isso? Esse aprisco, logo você vai ver que ele fala o porteiro do aprisco. Esse aprisco não é de propriedade do pastor. Isso é muito comum em lugares onde os pastores levam as ovelhas muito longe para pastar. O dono da terra ou alguém que está por lá, ele cria um aprisco, ele monta uma proteção para as ovelhas, e vários pastores levam os seus rebanhos para pastar naqueles lugares, e quando fica a noite, ele leva o seu rebanho para aquele aprisco. É como se ele alugasse o aprisco. Então, dentro daquele aprisco grande, bem cercado, contra feras, contra animais, ali tem ovelhas de vários pastores, e quando o pastor de manhã vai buscar a sua ovelha, ele abre a porta e ele chama as suas ovelhas, e aquelas ovelhas que são dele reconhecem a voz e vêm, e as ovelhas que não são dele não vêm, ficam lá. Quando chega um outro pastor, dono de outras ovelhas, faz a mesma coisa, chama as suas ovelhas e elas vêm, e aí cada pastor vai tirando as suas ovelhas, e não há problema de furto, porque a ovelha não segue a voz de outro pastor. E ele fala assim: aquele que sobe por outro lado, aquele que entra pela janela, esse não é pastor, ele
ele é salteador. Por que Jesus está falando isso? Vamos colocar Jesus dentro do contexto político da época. Naquela época, as autoridades do templo, os escribas, os fariseus, principalmente os sacerdotes e os sumos sacerdotes, que por tradição do povo de Israel vem da tribo de Levi, ou que é escolhido pelo povo, é aquele que nasce no templo e ele cresce conhecendo as coisas do templo, e ele é levado, ele sobe na hierarquia até ser sacerdote, até ser sumo sacerdote. Isso está quebrado nessa época de Jesus. Quem escolhe o sacerdote é o governador, e ele escolhe o sacerdote que come na mão dele. O governador, ele escolhe o sacerdote que vai fazer aquilo que ele quer. Então Anás, Caifás, que são os sacerdotes, os sumos sacerdotes daquela época, não são os sacerdotes que Jesus colocou, que Deus colocou. Eles não entraram pela porta, eles entraram pela janela. Quando alguém é funcionário público e é funcionário público, mas não fez prova, não disputou vaga, a gente não fala assim, entrou pela janela, é o que acontece com aqueles sacerdotes. Eles são pastores do povo, mas não entraram pela porta, eles entraram pela janela, foi o governador que escolheu. E aí Jesus fala assim: esses são salteadores, esses são ladrões. E no versículo 2 ele vai dizer: aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas, para esse o porteiro abre. Lembra que eu falei que o porteiro é o dono do aprisco, onde tem muitas ovelhas, ele fecha a porta e durante a noite as ovelhas estão guardadas. De manhã o pastor vem buscar suas ovelhas, ele sabe quem é o pastor, ele abre para que o pastor busque as suas ovelhas, e ele fala: para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, elas o seguem porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus está dizendo para eles que, como ovelhas de Deus, povo de Israel, povo de propriedade exclusiva do Senhor, eles precisam saber reconhecer a voz do seu dono. Isaías fala: o boi conhece o seu possuidor e o jumento conhece o dono da sua manjedoura, mas o meu povo não me conhece, e por isso sofre, por isso morre. E Jesus está trazendo de volta essa ideia, dizendo: olha, é preciso saber que tipo de voz você está ouvindo, é preciso saber quem é o pastor e quem não é, quem entra pela porta e quem entra pela janela, aquele que se diz pastor, aquele que se pensa que vai tomar conta do rebanho, mas na verdade não vai tomar conta de nada. Mas eles não compreenderam essa parábola, e Jesus então vai colocar isso de modo um pouco mais detalhado. E ele fala: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Olha como ele se refere aos sacerdotes daquela época: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Ele está confrontando essas pessoas, eles estão diante dele, e ele está diante deles, jogando para todo mundo limpo, que na verdade eles não têm o direito de se julgarem guias do povo. Ele vem por mandato de Deus, ele vem da tribo correta, ele é o descendente de Davi, ele tem direito ao trono, ele é o pastor, ele é o guia, ele tem esse direito. Aqueles que estão ali antes dele, querendo ensinar ao povo, esses não são verdadeiros pastores. E aí ele vai dizer: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Algumas pessoas olham esse texto e pensam assim: a ovelha entra e sai, e quando sai ela acha pastagem. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que ele é a porta por onde as ovelhas passam, e quando as ovelhas saem, elas encontram pasto. Mas à noite, quando elas entram e se ali ficarem, no dia seguinte estiver chuvoso, estiver perigoso, elas podem ficar dentro, porque ali vai haver pasto também.
O bom pastor pega o pasto e leva para elas dentro do aprisco. Então ele diz: eu sou a porta, quem passa por mim, entrando ou saindo, vai estar alimentado, vai estar descedentado, entrará e sairá e achará pastagem. Com Cristo como nosso bom pastor, nós não passamos fome, nós não passamos sede, nós não passamos fome de justiça, não passamos fome de salvação, não passamos fome de direção, não temos sede da presença do Senhor. Se estivermos com Cristo, o Senhor será o nosso pastor e nada nos faltará. Entrará, sairá e achará pastagem. No dia bom, quando as ovelhas saem, lá está a pastagem. Ele vai conduzir a pastos verdejantes, as águas tranquilas. Mas se não puder sair, ele trará o pasto verde, ele trará também a água boa para ser bebida. Ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Novamente, é uma posição política bastante interessante que Jesus está colocando. Jesus, ele não está abrindo mão do ensino espiritual, ele está dando o ensino espiritual, ele está dando qual é o caminho da salvação, ele está dizendo quem é Deus, como é que Deus protege, mas ele está também trazendo a visão deles. Quem é que não deveria estar ensinando? Quem é que não deveria estar guiando o povo? A quem o povo não deveria seguir? E ele diz assim: o lobo vem. Nós hoje, ocidentais, aqui desses anos de 2022, perdemos um pouco esta noção. Mas quem estudou um pouquinho só de história, lá no ensino secundário, sabe que existe uma tradição de que a cidade de Roma, ela foi fundada por dois irmãos, né? Rômulo e Remo. E a tradição diz que esses meninos, quando ainda bebês, quando criança, eles estavam sem pai nem mãe, e eles foram alimentados por uma loba. Quem é filho da loba é lobo. Quem são os lobos? Os romanos. Jesus fala dos filhos do lobo aí, ó. O falso pastor, quando chegam os romanos, quando chegam os lobos, eles correm, porque eles trabalham para os lobos. Jesus diz: não, mas eu estou aqui para defender vocês. Se precisar dar a vida, eu dou. Jesus está usando o exemplo material para dizer o que acontece no mundo espiritual, dizendo que algumas pessoas podem parecer de muita autoridade, podem parecer de muito conhecimento, mas quando chega a hora da verdade, quando a vida é colocada em risco, preferem correr, não são capazes de arriscar nada pelas suas ovelhas. Mas Jesus diz: não, eu sou o bom pastor, eu dou a vida, eu não sou o filho da loba, eu não sou como o lobo, e quando o lobo chega, os maus pastores correm. Eles têm conchavo com o governo romano, eles são escolhidos pelo governo romano, eles trabalham para o governo romano. Nós sabemos que um certo homem, ao se converter, não teve boa aceitação, porque era um cobrador de impostos, trabalhava para o governo, não é isso? Pois é isso que Jesus está dizendo para eles: cuidado com quem te ensina, cuidado com quem você elege como seu pastor, cuidado com as vozes que você está ouvindo, que se dizem autoridades eclesiásticas, autoridades espirituais, e que tentam te ensinar alguma coisa, que não entraram pela porta, que não fizeram o que deveria ser feito, não foram devidamente reconhecidos e consagrados, mas um dia nasce e fala: sou pastor, como uma pessoa que está ganhando muito dinheiro na internet, nos deixando a todos escandalizados, porque esses dias ele e a sua pastora estavam lá enchendo balões de ar com a boca e vendendo o ar sagrado, o ar santo, o ar abençoado que ia dar prosperidade. E não é barato não, hein? É de 1.000 para lá. Não bastasse isso, há pouco tempo lançou um novo vídeo
com uma pechincha vendendo terrenos no céu, e o terreno é caro, mas tem os terrenos baratinhos do subúrbio para quem ganha salário mínimo. Você não pode perder isso. Estamos vendendo no condomínio. Já pensou você com um terreno no condomínio do céu? Jesus vai preparar mansões celestiais e ele vende um terreno sem casa nenhuma no condomínio do céu. Lobos vorazes, falsos pastores, vendendo o que não tem, ensinando o que não sabe para os incautos, para aqueles que têm sede de aprender, mas não sabem aonde aprender corretamente. Jesus continua a sua prédica, a sua palavra, o seu ensino, dizendo que ele é o bom pastor. Essa palavra que ele usa, bom pastor, é muito interessante, tanto na sua versão hebraica, quanto na sua versão grega, kalos, porque ela não é apenas um bom pastor, ela faz uma junção interessante da palavra que o hebraico usou quando Moisés estava no deserto, pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro. Ele pega essa mesma inflexão que é usada lá quando Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro, e ele combina isso quando lá em Samuel, se eu não me engano, no versículo 16, então deve ser 12 por aí, Samuel vai ungir Davi rei, e todos os filhos, né, do homem passam lá na frente de Samuel, e Deus fala que não é nenhum deles, até que passa Davi, e a Bíblia fala assim, ele era um homem de bom porte, né, boa aparência, ele era bonito, tinha bons olhos bonitos, era um homem bonito, ruivo, bonito, e Deus fala, unge esse, porque é ele. Então quando a palavra diz que ele era bonito, essa mesma inflexão que é usada quando Jesus fala que é o bom pastor. A palavra é usada num sentido assim de uma atividade. Jesus é o pastor que exerce um pastorado bonito. Quando você vê uma parede, um pedreiro levantando uma parede, ela está em pezinha, sem nenhuma curva, sem nenhuma queda para lá e para cá, você fala assim, é um serviço bonito. É nesse sentido que Jesus usa, eu sou o bom pastor. Ele é um pastor que tem um serviço bonito, perfeito. O seu pastorado não tem defeito. Tem alguém aí fazendo mais sucesso do que eu, né? Vamos dar um tapa desse bichinho que está falando por aí, né? Vivemos numa cidade interiorana, e a nossa cidade é rica, é pululante em vida, então às vezes acontecem essas coisas, não há nenhum problema não. Muito bem, então Jesus está dizendo isso, eu sou um pastor que tem um trabalho pastoral perfeito. Daí veio o nosso tema, Jesus é o meu pastor perfeito. Não o pastor Josinei que tem defeitos, não o pastor A ou B que tem defeitos, não alguém que é um mau pastor, ou alguém que é um pastor mau, diferente, mas Jesus é um pastor perfeito. O seu pastorado não tem defeito. E ele fala assim, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem a mim. O pastorado de Jesus exige mutualidade. Jesus nos conhece, nos chama pelo nome, mas é importante que nós também conheçamos a Jesus. Não podemos ser ovelhas de Jesus, não podemos acompanhar a voz de Jesus, seguir na direção de Jesus, se não conhecemos a voz de Jesus, se não conhecemos a Jesus, não sabemos como é que Ele nos fala, o que é que Ele nos fala, para onde Ele nos conduz, como seguiremos Jesus, se não os conhecermos? Então, ter sobre nós o pastorado de Jesus é muito mais do que simplesmente repousarmos na segurança de que Ele está nos levando aos melhores pastos e às melhores águas. É também uma ocupação em conhecer o nosso pastor. Há pouco tempo aqui eu propus a uma pessoa uma parábola, né? E eu disse a ela, você é a minha ovelha. O que acontece se você um dia olhar para mim e você me ver correndo na sua direção com o cajado em risco, pronto para bater? O que é que você faz?
E ela disse: viro as costas e corro. E eu falei: cai na boca do leão que está atrás de você, você não viu. O que você achou que o pastor ia te bater é porque você não conhece o seu pastor. Se você conhecesse, ao ver o pastor correr para você com um cajado na mão, você saberia, ele não vai me bater, está acontecendo alguma coisa errada por aqui. E você não correria do pastor, correria para o pastor. Mas é preciso conhecer o pastor. Tem muita gente que corre de Jesus, ao invés de correr para Jesus. Tem muita gente que vê às vezes Jesus exortando, Jesus corrigindo, dando um novo rumo, mas não é aquilo que ela deseja, e ela prefere não fazer aquilo que o seu bom pastor está definindo. Prefere seguir os mercenários, prefere seguir os filhos da loba, aqueles que vão fugir, os maus pastores que fugirão, ou aqueles que vão simplesmente pastorear para a sua própria glória. O versículo que nós lemos já ao final, versículo 15, ele fala assim: assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Está bem traduzido, dou a vida pelas ovelhas. Ele fala: dou o meu ser pelas ovelhas. Então não é apenas a existência, veja, é muito mais, quando ele fala vida, é muito mais do que a sua simples existência. Ele dá o seu ser, ou seja, o que ele é, ele dá às suas ovelhas. O que Jesus é? Jesus é santo, da sua santidade ele dá às suas ovelhas. Jesus é filho de Deus, dessa filiação de Deus que ele é, ele dá às suas ovelhas. Tudo que Jesus é no seu ser, ele partilha, ele participa isso com as suas ovelhas, até mesmo a sua existência, ele dá isso por e para as suas ovelhas. É muito mais do que pelas ovelhas, é para as ovelhas. É isso que Jesus está participando a todos aqui. Por último, Jesus ainda nos dá uma outra afirmação. Ele vai dizer assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Jesus não é forçado do seu ser a dar a ninguém. Jesus não está exercendo o seu pastorado por obrigação. O que Jesus está dizendo é que ele espontaneamente faz com que você partilhe daquilo que ele é. Quando Jesus é o seu bom pastor, Jesus é o seu pastor perfeito, assim como ele é filho de Deus, ele partilha isso com você, você se torna filho de Deus também. O texto de Ezequiel que nós lemos na nossa leitura devocional nos fala que algumas ovelhas elas se dispersam no dia mau, na hora da tempestade, na escuridão. Quem leu o texto de Ezequiel se lembra disso. E ele diz que ele vai buscar estas ovelhas que se desgarraram, não porque quiseram, mas porque era tempo de chuva, ou porque era uma escuridão, alguma coisa aconteceu e essa ovelha se desgarrou. Ela não queria se desgarrar, se desgarrou por algum problema acontecido, e ele vai e ele busca a sua ovelha. Ele espontaneamente quer participar da sua divindade, da sua filiação, da sua vida eterna, comigo e com você. Jesus é aquele que não vai correr quando o perigo acontecer. Jesus é aquele que não vai também tentar ser politicamente correto. Nós temos muitas igrejas hoje que são politicamente corretas, e as pessoas chegam a dizer: ah, não, a igreja não se envolve em política. Mas nós dependemos do político, porque nós pagamos a nossa conta de luz, nós queremos a nossa rua calçada, nós queremos uma água bem tratada, e isso tudo vem da política. Então a igreja precisa ter olhos para a política, não se envolver naquela sujeirada, mas fazer uma análise, escolher bem seus candidatos, não procurar fazer aquilo que é politicamente correto apenas para agradar A ou B. Pedro já havia dito
isso, né? Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Jesus não está preocupado em ser politicamente correto. Jesus está preocupado em salvar você. Jesus está preocupado em alertar você para que você aprenda a ouvir a palavra que vem do bom pastor, ou a palavra que vem do mau pastor. Jesus quer que você desperte os seus olhos para reconhecer quando o lobo se aproxima. Jesus quer que os seus olhos sejam abertos, que o seu entendimento seja aberto, para que você entenda e veja que aquilo tudo que Ele é, na sua santidade, na sua filiação, na sua eternidade, Ele partilha com você. Mas não vai partilhar com você se você seguir outras vozes de outros pastores. Se você for entregue aos lobos vorazes, não haverá como partilhar tudo isso com você. É preciso conhecer a Jesus, conhecer a voz de Jesus, saber quem é que te chama pelo teu nome. A cristandade é uma mutualidade, é Deus nos conhecendo e nós conhecendo a Deus também. É Jesus nos conhecendo profundamente, mas somos nós também conhecendo a Jesus o mais profundamente possível. Mas não dá para conhecer Jesus sem ler a palavra de Deus. Não dá para conhecer Jesus sem orar constantemente. Não dá para conhecer Jesus se o nosso círculo de amizades não tem nada a ver com aqueles que conversam a respeito de Jesus, que conhecem Jesus e que esclarecem a respeito de Jesus. Se o nosso círculo de amizades é daqueles que nos afasta dos caminhos do Senhor, não há como nós nos aprofundarmos no conhecimento de Jesus. Jesus vai aonde você estiver desgarrado. Jesus vai aonde você estiver perdido, seja aqui, lá ou acolá. Não importa o lugar, não importa o tempo, não importa a hora, Jesus vai lá e Ele vai te buscar. Se você hoje tomar a decisão de dizer aquilo que nós falamos no nosso tema, Jesus é o meu pastor perfeito. Não existe defeito no pastorado de Jesus. Tudo que Jesus faz por mim é bom, é agradável, é para o meu bem. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ame a Deus, ame o pastorado de Jesus, entregue-se ao pastorado do Senhor Jesus. Você não vai ser atacado por quem entra pela janela. Você não vai sair pela janela nos ombros de um salteador. Você não vai ser abandonado quando os lobos vorazes aparecerem. Porque Jesus não é esse tipo de pastor. Ele é o pastor perfeito. Na tradução que nós temos, Ele é o bom pastor. E Ele dá o seu ser por mim e por você. Não a sua existência tão somente, mas de tudo o que Ele é. Você é chamado a ser santo. Você é chamado a ser filho de Deus. Você é chamado a ser eterno e a passar a eternidade na presença de Deus. Você é chamado às bodas do Cordeiro, a viver em alegria e felicidade para todo sempre. É isso que Jesus quer partilhar com você. O desejo do nosso coração é que você medite nas palavras do Senhor, que você aprenda a discernir as vozes que você ouve e saiba qual é a voz do nosso bom pastor, aquele que vem de Deus. Siga Jesus, entregue a sua vida, a sua tranquilidade, entregue a sua manutenção nas mãos de Jesus, e você verá que não existe pastor melhor. Quero orar por você e por você, para que Deus faça essa obra dos corações, para que o Espírito Santo seja derramado sobre nós nesse instante pela nossa vida, para que tenhamos uma vida tranquila, segura, garantida nas mãos do pastor perfeito, Jesus. Vamos orar? Deus querido, nas tuas mãos estamos nos entregando nesta noite, reunidos como ovelhas num só lugar, num aprisco, porque o que desejamos a Deus é sermos um só rebanho, com todas as tuas ovelhas de todos os lugares, de todos os tempos. Sabemos que Jesus não nos abandona. Para aquele povo daquele tempo, ele disse isso com muita clareza, não se importou de ser politicamente correto, mas falou contra todos aqueles que atentavam contra a tua casa, que ensinavam coisas que Deus não mandou ensinar, que tentavam levar
o teu rebanho, as tuas ovelhas, para o caminho que eles desejavam, não para o caminho que o Senhor desejava. Jesus se fez presente, Jesus se colocou em defesa, Jesus deu a sua própria vida e participou conosco de todo o seu ser, para que nós também fôssemos feitos filhos de Deus, todos teus filhos, rebanho do teu pastoreio. Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo esteja trabalhando nos corações nesta noite, esteja convencendo a cada um do pecado, da justiça e do juízo, levando a iluminação de que somente Jesus é o que pode nos dar segurança, manutenção e vida eterna. Só Jesus, participando do seu ser conosco, pode fazer de nós filhos de Deus, seres eternos na presença do Altíssimo. Nós nos entregamos a Ti com esta oração, suplicando a Deus o Teu trabalho em cada vida, em cada família, em cada pessoa que se encontra na Tua casa nesse instante. Nós te oramos assim, Deus, em nome de Jesus. Amém?